Beleza? Tô sentindo que na próxima aula já até pode até rolar um trabalhinho de física, hein? Por que não? Vocês não gostam de trabalho, milagreiro, elevador de nota? Então tá cancelado, esquece. Pronto. Não. Cancelei, pronto. Da próxima vez pensa. Uma bola de massa 0,5 kg. Eita, nós! 0,5 kg. Movendo-se com velocidade de 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. É rebatida por um jogador passando a se mover com velocidade de 8 metros por segundo numa direção perpendicular à direção inicial do seu movimento. Opa! Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. A bolinha antes tinha uma velocidade que era de 6 metros por segundo numa certa direção. Aí vem um cara e rebate essa bola numa direção perpendicular à direção original. Perpendicular é fazendo 90 graus, né? Então a bolinha foi para lá depois da pancada, ó, com uma velocidade de 8 metros por segundo. E nós tínhamos falado com vocês que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Pode-se afirmar que o impulso exercido pelo chão, o impulso que o jogador imprime à bola tem módulo igual, ele quer o impulso. Beleza. Aparentemente é uma questão como as outras, né? Certo? Se é uma questão como as outras, vamos fazer através do teorema do impulso. Para calcular o impulso, eu posso calcular através da variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Só que quantidade de movimento são vetores, não é isso? Vetorial, isso mesmo. Então, peraí, como é que se faz subtração de vetores? Como é que é mesmo que subtrai vetores? Vocês lembram? Por exemplo, ó, aqui tem o vetor A e aqui tem o vetor B. Como é que eu faço o vetor A menos B? Isto, pega o primeiro, esse é o vetor A. E já que o vetor B tem um menos na frente dele, quem é o vetor menos B? Para cima, bundinha na cabecinha e pronto. Certo? Aquele ali é o vetor A menos B. Então, subtrair dois vetores é pegar o vetor que tem um menos na frente dele e inverter a posição dele, não é isso? Então, deixa eu ver. Eu tenho a massa e tenho a velocidade. Dá para calcular a quantidade de movimento? Dá, né? Então, se a velocidade era para baixo, a quantidade de movimento também vai ser para baixo. Quanto vai valer esse vetor quantidade de movimento final? M vezes V, parabéns garoto. 0,5 vezes 8, que é a velocidade, vai dar 4 kg metro por segundo. Parabéns, amigo. A velocidade é para lá, então a quantidade de movimento também era para lá no início. Qual é a quantidade de movimento inicial, então? Isso, é M vezes V. Velocidade é 6, massa 0,5. A quantidade de movimento para lá era 3 kg metro por segundo. E eu preciso calcular a variação, não é isso? Eu vou pegar o vetor final e vou subtrair o vetor inicial. O vetor final é para baixo. E vale quanto? Vale 4. Faz até com 4 quadradinhos aqui. Esse é o vetor final. Menos o inicial. Como é que eu vou colocar o inicial agora? Isso, né? Menos é no sentido oposto, ó. É esse aqui o outro vetor. E qual vai ser o vetor variação da quantidade de movimento? Sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse aqui é que é o vetor variação da quantidade de movimento. Como é que eu calculo o módulo dele? Pitágoras. A variação da quantidade de movimento ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Claro que a galera já sabe como é que isso aí vai terminar, né? Isso, o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5, raiz de 25, 5 kg metro por segundo. Já que a quantidade, que a variação da quantidade de movimento deu 5 kg metros por segundo, é porque o impulso vale 5 kg metro por segundo ou 5 newtons segundos, que dá no mesmo. Professor, eu fiz que nem a outra. Eu fiz 4 a quantidade de movimento inicial,
menos 3 secundário de movimento inicial deu 1. Não é que tu fez como se estivesse alinhado, né? Certo? Tu fez como se estivesse alinhado e não estava alinhado. Foi com 90 graus. E já que era com 90 graus eu tive que obedecer. Certo? E assim, ó, essa questão é uma questão que tu tinha a mínima chance de acertar. Porque eu não fiz nenhum exemplo desse caso de 90 graus. Certo? O objetivo era que tu tentasse mesmo, te esforçasse. Quem fez 4 menos 3 e deu 1, tá até de parabéns já, cara, porque usou todas as ferramentas que tinha. Quem achou então 1 kg/metro por segundo, já tá de parabéns, valeu o esforço. Agora tu já sabe que se falou que era perpendicular, tem que desenhar perpendicularmente e tem que fazer o vetor final menos o inicial. E agora acabamos de revisar a subtração de vetores. Tu viu, cara, uma coisa que eu te ensinei no começo do ano, que agora é indispensável no final do ano, subtração de vetores? Tu vê como era importante aprender cada coisa na sua hora, né? Porque senão ficou uma lacuna e depois o cara não consegue preencher essa lacuna. Tinha letrinha nessa? E tu vê, cara, o cara até foi gente boa, não tinha o 1, né? Não tinha o 1 metro por segundo ali, que se tivesse o 1, muita gente assinalaria em função de ter feito só quantidade de movimento final menos inicial, sem olhar para o aspecto vetorial. Certo? O cara até foi gente boa não ter colocado aquele gabaritinho. Então, letra C. Porra, essa aqui foi bonita, essa aí foi pesadinho. Acho que eu posso até agora aproveitar só 4 minutos. Eu queria passar uma tarefinha minha, assim, com questões escolhidas a dedo. Mas não, tudo bem, eu vou selecionar aqui da própria apostila. Até porque eu já resolvi umas questões de tiro de canhão, não resolvi? O Asdrubal se jogou na canoa, não teve essa? Ah, então beleza, vou passar a tarefa de vocês pela apostila.